Fala galera, tudo beleza? Hoje a gente vai dar continuidade na criação da nossa janela multitarefas, né? Essa janela aí que vai ter como o propósito principal a gente está fazendo pesquisas, alterações e até mesmo exclusões aí dos nossos registros que a gente vai estar fazendo controle via banco de dados SQLite. Então, vamos começar a desenhar o projeto, vamos adicionar uma janela aqui ao nosso projeto. Já vamos definir um ID para essa janela. Vou chamar a minha janela aqui JN Multitarefa. Vamos definir aqui um título para ela. Então aqui o título eu vou definir como sendo pesquisar, vírgula, alterar, vírgula, excluir. Isso aqui é só para orientar o usuário, tá certo, pessoal? Vamos vincular o sinal aqui que vai fazer a destruição dessa janela, aqui em GTK Widget. Vamos procurar aqui pelo sinal de delete event. Então vamos incluir aqui ao destruir e a gente passa o nome da janela, que no caso é janela JN, né, multitarefa. Feito isso, a gente já tem aqui nossa janela multitarefa. Então vamos lá, vamos começar aqui a editar. Vamos passar aqui para essa nossa janela uma GTK. Eu errei aqui, na verdade, uma GTK do tipo box, tá certo, pessoal? GTK do tipo box. Aqui a gente já vai copiar já esse menu aqui da toolbar da janela de cima e vai colar aqui para a gente conseguir ser mais produtivo. E aí esse primeiro componente aqui a gente vai mudar o propósito dele, né? Na verdade aqui a gente vai mudar até o componente. Então vamos vir aqui na toolbar, vamos vir aqui em edit, e aqui no primeiro botão a gente vai vir aqui no tipo e vai mudar ele para personalizado. Então, a partir de sendo um botão personalizado, a gente vai pegar, vou definir um ID aqui só para a gente orientação, só para a gente orientar, né? Vou chamar ele de comp, abreviação de componente, perso, que é só uma orientação mesmo, né, do ID dele aqui, a gente não vai utilizar esse ID. Vou fechar aqui, e aí vocês veem que ele cria como se fosse um GTK Box aqui pra gente, né, com uma caixinha só. Então aqui dentro a gente consegue colocar alguma coisa. Eu, no caso aqui, vou colocar uma GTK do tipo Entry. Então aqui a gente vai escrever o nome do usuário para a gente fazer aquela pesquisinha para poder encontrar o usuário que a gente quer fazer essa modificação. Então vamos vir aqui chamar esse nossa entrada de texto de Entry, nome aluno. A gente vai implementar aqui uma pesquisa através do nome. Então, o segundo botão aqui, a gente vai colocar ele como sendo o propósito dele de BT pesquisar, né? Ele vai realizar a pesquisa. BT pesquisa. Vamos vir aqui alterar o texto dele. Pesquisa. Vamos mudar o ID, ou na verdade aqui o ícone dele para sendo como localizar. Aqui a gente vai tirar essa função aqui de sair. Na verdade a gente até pode deixar ela aqui. Então vou somente chamar aqui de, para não ter o nome repetido, de BT sair JN multi tarefa. É legal, pessoal, vocês sempre definirem aqui uns nomes mais ou menos assim para vocês não terem nomes repetidos, né? Então vamos vir aqui, e o texto vai ficar como sair mesmo, né? Agora a gente precisa aqui criar, né, mais um botão para a gente poder conseguir aí alocar, né? Vou passar ele aqui para cima nesse meu componente. Se vocês arrastarem aqui, vocês têm a opção de mudar a ordem dele. Então antes do botão sair aqui, eu vou estar jogando esse meu outro componente aqui. Na verdade aqui agora sim. Eu vou chamar esse aqui de BT excluir aluno. Então esse aqui vai ser meu botão que vai fazer a exclusão do aluno lá.
E aí eu tenho que fazer o que? Vamos vir aqui, definir um título para ele, excluir. E o ícone aqui, a gente vai caçar o ícone referente a uma exclusão que a gente já tem definido aqui no GTK também. Esse ícone aqui, excluir. E agora a gente pode fechar essa janelinha aqui. E aí a gente já tem uma barrinha de ferramentas aqui bem simples, né? O propósito dela é bem simples, só para a gente poder fazer essas operações aqui. Vamos finalizar aqui já vinculando os sinais respectivos de cada botão. Então o clique deles, né, quando cada um for clicado, ao clicar em pesquisar aluno. Então ao clicar em pesquisar aluno, ele vai disparar esse sinal. Então vamos nesse daqui, ao clicar excluir aluno. Então ao clicar em excluir aluno, ele vai disparar esse sinal. E quando clicar nesse botão aqui de ao clicar sair, vamos agora passar o nome da janela, né, porque a gente pode ter outros, botão sair. Então JN multi tarefa. Então ao clicar sair JN multitarefa, ele vai disparar esse sinal. E agora a gente vai começar a trabalhar a nossa grade. A gente vai estar estabelecendo aqui um modelo, pessoal, de grade. Imagine aí que seja uma planilha do Calc, né, ou do Excel, que é o mais conhecido aí, no qual a gente tem ali, quando a gente pesquisar aqui, ele vai listar esses registros em uma grade, né? E aí nessa própria grade a gente vai conseguir, né, marcar esse registro para ser excluído, ou a gente pode alterar os registros e assim por diante. Então imagine que a gente vai trabalhar com uma grade, né, para poder estar fazendo essas alterações e essas movimentações que a gente vai estar exemplificando aqui para vocês. Então vamos lá, vamos estar clicando aqui duas vezes, vocês vão procurar aqui pelo componente TreeView. Então como que funciona o TreeView? O TreeView, pessoal, ele é uma grade, né, conforme a gente disse. Para a gente poder exemplificar, vamos vir aqui, já definir um ID para ele, grade alunos. Então, essa minha TreeView, em tese, pessoal, ela não tem nada, né, a não ser uma grade vazia ainda, né, ela não tem colunas e não tem nada. Então a gente precisa adicionar as colunas nelas e as linhas, né, no qual vai aparecer essas informações. Então, o primeiro passo dessa nossa coluna é a gente estar propriamente aí definindo as colunas que vão ser visíveis aí para a gente poder estar trabalhando com ela. Então, já que a gente já definiu o ID dela, vocês podem clicar aqui na grade e vocês vêm aqui na opção Edit. Na opção Edit, ele vai trazer uma opção bem parecida ali com a nossa toolbar, onde a gente vai começar a adicionar aqui os componentes, né? No caso, a gente adiciona a coluna, né? Aqui, ao invés de ser componentes igual na nossa toolbar, a gente adiciona colunas, no qual o objetivo, cada coluna dessa vai ser apresentada uma informação lá para o usuário. Então, na coluna, a única coisa que a gente vai definir aqui são algumas propriedades, né? No qual aqui que a gente pode deixar a coluna como redimensionável, entre várias outras opções aqui que a gente pode estar mexendo. Mas por hora aqui, pessoal, a gente vai definir somente o título de cada coluna aqui. O primeiro título aqui é o título que vai ser retornado para a gente lá no banco de dados. Então, qual que é o registro, né, que a gente vai retornar primeiramente aqui no banco de dados, na tabela de CRUD do aluno aqui? A gente vai estar retornando aqui o código do aluno, né, então é o código de autoincremento lá do aluno, que a tabela vai gerar automaticamente para a gente. Então a gente vai colocar aqui o nosso primeiro título como sendo código aluno. Então a primeira coluna a gente já tem, vamos adicionar todas as colunas aqui, que depois a gente faz de uma vez só. Então eu vou deixar aqui para poder ajustar, para ficar mais fácil. O próximo campo aqui é o nome. O outro ali é a data de nascimento, se vocês virem aqui,
Ficar um pouquinho maior aqui, a data de nascimento. Vou dar uma encurtada aqui para não ficar muito grande. O próximo é o endereço. O seguinte, o bairro. Posteriormente aqui a cidade. E depois a gente tem o UF. Então a gente tem esses campos aqui, certo? Agora, pessoal, a gente precisa vincular a coluna, né, que vai a cada coluna dessa precisa ter um modelo para ser apresentado, né? Ou seja, se a gente clicar sobre o componente aqui na coluna e a gente apertar o botão direito, a gente tem a opção aqui de adicionar alguns tipos, né, de componentes, né? A gente pode selecionar vários componentes. Então, o que a gente vai selecionar aqui? No caso aqui, adicionar um filho texto. Então, pessoal, aqui nesse filho texto, a gente vai ter todas essas pré-definições aqui que a gente pode fazer a vinculação dela. Então, aqui sim a gente pode definir o ID para cada um deles. Então, eu vou chamar cada uma dessas aqui de render código aluno. Então, o padrão sempre vai começar como render. Ele vai renderizar, né, esse tipo de informação. Então, a gente vai vir aqui render nome aluno, botão direito, adicione o filho como texto. Vamos continuar. Render data nascimento aluno. E vamos para o próximo. Render endereço aluno. Próximo, render bairro aluno. Isso é só pra gente se orientar, tá bom, pessoal? Depois aí, então, próximo aqui é cidade, render cidade aluno. E o próximo aqui a gente vai definir como render UF aluno. Então, beleza, né? A gente já vinculou aqui, então, as colunas que vão ser visíveis para a gente lá. Então, como que essa nossa coluna está ficando aqui? Vocês podem ver que ainda não apareceu nada aqui nessa coluna, a gente não está conseguindo visualizar nada, né? Essas colunas aqui não estão visíveis ainda. A gente pode vir aqui, a gente está com a nossa grade selecionada. Mais uma das configurações aqui, a gente vai vir aqui em habilitar linhas da grade. A gente vai mostrar aqui, marcar essa opção horizontal e vertical. Mais uma das coisas que a gente vai precisar agora é vincular uma lista, né, de informações para ser exibidas nessa nossa preview. Então, o que acontece? A gente tem a nossa grade e dentro da nossa grade a gente precisa ter uma lista de informações que vão ser exibidas. Por isso que aqui no modelo de TreeView ele espera que a gente vincule uma lista, né, uma GTK do tipo list. Então a gente pode clicar aqui nessa opção aqui, no ícone onde ele pede para a gente vincular um modelo de TreeView, e vamos vir aqui em novo. E ele cria aqui uma lista para a gente poder inserir valores, né? Então essa lista aqui a gente vai seguir o mesmo padrão aqui, a gente precisa adicionar colunas, essas colunas precisam ter tipos, né? Porém aqui a gente vai exemplificar, mostrando para vocês por enquanto, né? A gente vai fazer uma alteração ali mais para frente, mas aí por enquanto a gente vai fazer a implementação de pesquisa e sair da janela, só para a gente ver como que essas informações estão ficando, e aí a gente vai fazer um vídeo somente para a gente mostrar e excluir essa informação, tá bom? Então vamos lá. Vamos vir aqui vamos procurar aqui o tipo de coluna vai ser do tipo gchar array, né? Esse gchar array ele é um tipo de exibição como somente texto, né? Uma string somente que vai ser exibida lá pra gente. Então
vamos vir aqui no modelo da coluna e a gente vai colocar só uma coisa para orientar a gente, que esse aqui vai ser o código, né? Vou deixar bem exemplificado, código somente, gchar array. Aqui vai ser o nome, né? O próximo campo, gchar array. Aqui a gente pode vir aqui dar mais uma olhada, depois do nome a data de nascimento, dt nascimento, aqui em gchar array que ele mudou a posição, a gente joga ele aqui para baixo para a gente não se perder. Depois de data de nascimento vem o endereço. Isso aqui é só para a gente ter orientação, tá bom, pessoal? Essa lista aqui, na verdade, esse nome aqui o nome da coluna aqui, isso aqui é só para a gente fazer a vinculação ali na nossa tree view, tá bom? Que a gente precisa vincular os valores que estão sendo apresentados nessa lista dentro da nossa tree view. Então, conforme a gente for fazendo, vocês vão ver aí como que isso funciona na prática, né? Acho que é mais fácil de entender na prática do que você exemplificar na teoria. O próximo campo depois do endereço aqui é o bairro. Aqui depois do gchar array, mais um. Vamos vir aqui em cidade. E o próximo, que é o UF. Então a gente terminou aí todos os campos aí que precisam ser exibidos em nossa grade, né? A gente pode, se vocês quiserem adicionar valores manualmente, vocês podem clicar aqui no símbolo de mais, ele já vai até aparecer a coluna aqui, as colunas que a gente está definindo. Vocês podem inserir valores manuais aqui para poder visualizar como que está ficando essa visualização, porém eu não vejo necessidade da gente estar fazendo isso nesse momento, né? Então eu não vou definir isso agora, só para a gente poder ter noção de que está aparecendo aqui os campos, para a gente poder mais ou menos ter noção de como que vai ficar. Então, já que a gente já tem a nossa lista aqui vinculada na nossa tree view ainda, né, a gente precisa vincular, a gente só tem uma lista, né? Eu vou chamar aqui de lct grade aluno. Esse aqui vai ser o ID da minha lista, a gente vai precisar desse ID depois lá para a gente manipular ele com o código Python. E a gente vai vir aqui editar novamente. A gente vai vir aqui na nossa primeira coluna aqui, né, no componente que ele exibe na tela, no tipo de componente da nossa coluna. E aqui na propriedade atributos a gente tem que vincular o campo da nossa lista, né, que a gente vai manipular a lista e não vai manipular a grade em si, né, somente no momento de alteração, mas isso aí fica mais para frente. Então, vamos lá, vamos fazer a vinculação aqui desse campo aqui, a nossa lista. Agora o nome, a gente vai vincular aqui no nome. Data de nascimento, a gente vai vincular aqui em data de nascimento. Endereço ao endereço. Bairro ao bairro. A gente vai vincular aqui a cidade à cidade. O UF ao UF. Então a gente já tem aqui a vinculação dos nossos componentes, que vão ser exibidos aí primeiramente na nossa tela. Então, pessoal, não sei se aí ficou muito complexo. A primeira vez que eu vi isso também eu fiquei meio assustado, mas na verdade, quando a gente começar a trabalhar com isso daqui, vocês vão ver que o GTK não limita a gente consegue fazer tudo, coisa que eu já vi em outras linguagens e eu senti algumas limitações na parte de trabalhar com grade. A gente acaba sendo muito mais complexo do que a gente imagina, mas em tese aqui o que a gente precisa é estar definindo uma grade. A gente precisa também definir quais são as colunas que essa grade vai ter e quais os tipos de dados dessa grade, né? E
definindo esse tipo de proposta, a gente precisa de uma lista, né, que a gente vai manipular. A gente tem que ter ideia que as seleções que a gente vai fazer no banco de dados, elas vão retornar para a gente como se fossem uma lista, né? E essa lista a gente vai fazer a vinculação dela a essa nossa lista aqui da nossa TreeView, e por isso que a gente precisa vincular os campos da lista aos campos da grade, né? Conforme a gente for fazendo, vocês vão aprender e vocês vão ver que é fácil, não é difícil, né? Se vocês começarem a trabalhar com isso, vocês vão ver que é fácil. Bom, então pessoal, o objetivo, né, dessa janela aqui, acredito eu que esteja completo, né? Ele ficou aqui com 3 GTK Box, né, com 3 espaços. A gente só precisa de 2 aqui, e faltou a gente fazer um ajuste aqui, que no caso aqui tá colocando uma barra de rolagem, né? Porque pode ser que esses registros aqui sejam muito grandes e eles precisam que a gente tenha uma opção de rolar, né, a barra para cima ou para baixo, para a gente poder conseguir visualizar a informação de uma forma melhor. Para fazer isso, pessoal, vocês vão clicar aqui em cima da grade, apertar o botão direito do mouse. Vocês vão vir aqui em adicionar Py, né, ou seja, ele vai adicionar um componente anteriormente a este, e vocês vão selecionar aqui janela de rolagem. Feito isso, ele já vinculou uma janela de rolagem à nossa TreeView. Então a gente já tem uma janela de rolagem, né? No caso aqui seria essas opções aqui que a gente tem para poder fazer a rolagem na nossa janela, para poder redimensionar as informações. Então eu vou chamar essa minha janela aqui, essa minha rolagem aqui, só de rolagem mesmo, o ID dela. E a gente já vai ter uma prévia de como está ficando essa janelinha aqui. Então, por padrão aqui, ela iniciou nesse tamanho. Eu não vou modificar isso daqui por enquanto, pessoal. E aí, a gente vai fazendo a personalização dela aí conforme a gente for precisando. Eu vou fechar aqui ela aqui, e faltou a gente pegar e fazer vincular uma opção aqui, que é para essa nossa grade aqui expandir para a tela toda. Para fazer isso, a gente pode clicar aqui na nossa barra de rolagem, vem aqui em empacotamento e marca essa opção aqui para expandir. E agora a gente já tem uma grade expandida para a tela toda. Então vamos visualizar aqui novamente. E agora sim a gente tem noção aqui, ó, de como que está ficando, né, essa nossa janela aqui com a questão da barra de rolagem que já está aparecendo. Por enquanto aqui não tem nenhuma informação, mas dá para ver que aqui tem um dado nulo, né, que a gente vai começar a visualizar essas informações aqui depois. E aí, depois que a gente conseguir mostrar essas informações nessa nossa janela aqui, a gente vai mostrar para vocês aí como que a gente vai fazer a implementação deste botão aqui. A gente vai mostrar para vocês como que a gente vai fazer a implementação dele, que aí a gente vai trabalhar com mais alguns outros conceitos também dessa nossa grade, que aí não é o momento da gente mostrar tudo de uma só vez aí para vocês. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem aí contribuir financeiramente para o nosso canal, eu deixo na descrição do vídeo aí um link lá na plataforma PayPal, onde vocês conseguem fazer uma doação de qualquer valor, né, para poder estar ajudando a gente. E eu queria agradecer aí todo mundo que curte e compartilha o conteúdo do canal. Eu espero vocês até a próxima. Tchau, tchau.